O público conecta muito o teu programa e a tua participação nos últimos BBBs a dois grandes favoritos, Arthur Aguiar e Davi Brito. Sim. Eu queria saber o que os dois têm em comum que te encantaram tanto no BBB. Olha, eu acho que no caso do Arthur, eu não sei se eles têm alguma coisa em comum, talvez seja a resiliência, né? A capacidade de suportar o vento contrário, a oposição total dos brothers e das sisters também em relação a porque é um time inteiro contra um só, então para você aguentar aquilo é muito complicado. Com o Arthur a gente viu isso claramente, mas ele era um estrategista, ele era bom de jogo, ele tinha em vários momentos sangue frio mesmo, sabe? Tanto que ele ensinava o jogo para os caras, né, que estavam em princípio do lado dele, e o pessoal não seguia e quebrava a cara, então ele sabia muito bem o terreno que ele estava pisando. Ele entrou super desfavorecido com a fama de infiel, aquela história toda, 17 traições, lembra disso, né? Ele entrou cancelado, na verdade, e ele acabou dando essa virada aí que foi maravilhosa. Então eu achava aquilo muito importante e eu achei que mesmo ele sendo estrategista, ele acabou confiando em pessoas e ele foi traído no final, principalmente pelo PA e pelo Scooby, que fizeram com ele um papelão. Entrou o malvadão, os caras mudaram de time e na cara dura, né, boicotaram o Arthur e ele deu a volta por cima. Então isso eu acho bom. Em relação ao Davi, meu Deus do céu, eu nunca vi, estava falando isso com o Lucas Coca outro dia que foi ao programa, eu nunca vi dois brothers que sofressem tanto num reality como os dois sofreram. E ali Lucas e o Davi. O Lucas e o Davi. E aí eu vou te falar, o que eles têm em comum? Eles são alvo de racismo. Ali era o grande diferencial do pessoal. Não vem dizer que não, é porque eles faziam isso, porque não jogavam bem. Ok, pode ser milhares de coisas, mas que esses componentes existiam. E principalmente em relação ao Davi. O Lucas não conseguiu resistir a tudo isso. Ele pediu para sair, se não pedisse ele ia ser enxotado, jogado lá a porta fora. Agora, com o Davi ele mostrou isso. Isso me impressionou bastante. Porque, Chico, o dia que ele quebrou emocionalmente, quebrou de verdade, eu nunca vi cenas tão comoventes. Aquilo mexeu comigo porque ele estava sendo absolutamente sincero. E ele foi sincero do começo ao fim. O Davi, ele não sabia jogar, ele sabia resistir. E ele tinha uma alegria de viver que realmente era uma coisa que motivava ele a seguir em frente, né? Ele tinha uma razão também, um propósito que era vencer. E ele conseguiu, e eu nunca vi uma vitória assim, com um corpo tão grande espalhado pelo Brasil inteiro. Até no Rio Grande do Sul, que tinha o Alegrete, eles adotaram o Calma Calabreso, né? Então eu achei que ele é um dos maiores campeões mesmo, se não for o maior. Eu acho o Davi o maior de todos os tempos mesmo, né? Pela história que ele contou lá dentro. Acho que a gente que fala disso todo dia, era impressionante a quantidade de conteúdo que o Davi fornecia para todo mundo. Assim. Às 10 tinha um assunto, à tarde, à noite, não parava. E eram todos contra ele, né? Então, ele, mesmo que ele ficasse calado... E ele sem arregar, ele o tempo todo andando para frente. Exatamente. Era famoso, não era famoso, não conhecia ninguém, não estava nem aí. Não estava nem aí, ele foi em frente mesmo. E assim, se ele ficasse calado o dia inteiro, ele continuava sendo assunto, tanto que os outros armavam tudo em relação a ele, né? Era impressionante mesmo. E o pós desses dois, especificamente? Assim, eu já vi muitas declarações suas de que o Arthur foi muito injustiçado pela Globo. Sim. Né? Que viraram as costas para ele. Ali foi uma coisa que me impressionou bastante. Né? O Davi também, mas em relação ao Arthur, eram os próprios comunicadores da Globo falando mal do menino, né? Motivando outra votação, outras pessoas. Eu falei, gente, que coisa estranha isso, né? Mas era a Ana Maria, era a Fátima Bernardes, era o pessoal todo ali metendo o pau no menino e jogando ele para baixo mesmo. E ele ainda estava no jogo. Então eu achei aquilo muito, sabe, muito estranho, muito prejudicial mesmo a ele, né? E eu acho que já vinha de algum ranço que existe lá dentro e que até hoje não foi decifrado, porque até hoje ele não voltou. Mas a coisa eu acho que pegou muito por conta da Mayra Card também, sabe? Ela como
pseudo-empresária dele, vamos dizer assim, quando ela começou a fazer exigências em relação ao documentário dele, aí a coisa foi a gota d'água, eles falaram chega e pronto. Eu acho que ela teve um papel muito negativo no pós do Arthur Aguiar. Ele poderia, pelo menos, ter voltado para a novela. Não era uma coisa que ele quisesse, mas ele poderia ter tido um convite, pelo menos para isso. Por que ele não está no MesaCast? Por que ele não faz parte, né, de como está fazendo o Gil agora, entrevistar um eliminado e não sei o quê? Um grande campeão, ele não tem essa oportunidade até hoje. Então, realmente, achei que a coisa foi muito mal conduzida em relação a ele. O ano passado ele ainda fez, né? Eu sinto que ele está voltando. Ele teve a primeira. Será? Tomara, né? Porque também só fez aquilo e nunca mais. Mas eu torço muito por ele. E ele é um bom ator. Esse lado eu acho que não devia ser desperdiçado. E o pós do Davi? Acho que é um dos... É um pós muito polêmico. Né? Tem uma discussão de é bom, não é? É gestão, é ele. Queria a sua opinião sobre esse pós dele. Olha, eu acho que é um conjunto de coisas mesmo, né? Assim, de fatores, na verdade. Porque ele veio consagrado, é aquilo que você falou e eu concordo, é o maior campeão de todos. Quer dizer, aqui fora, o pós dele era para ser glorioso, não era para ser uma coisa de que ele fosse deslanchar total. E não foi. E não foi porque começou errado enquanto ele estava lá dentro, porque tinha, né, a companheira dele fazendo todos aqueles acordos e contratos, aquelas coisas que ele não sabia, e que quando ele saiu ele levou um choque, ele achava que aqui ia estar tudo maravilhoso e ele se deparou com um choque de realidade mesmo, que naquele momento que estava interessando era a grana, era o que todo mundo podia usufruir às custas do sucesso dele. Então, para ele, né, com 21 anos de idade, com a história sofrida que tinha, quando ele acha que ele alcançou o topo, ele dá com uma realidade aqui fora de interesses, de ter sido traído, de realmente ter lidado com uma coisa que era pior aqui fora do que o que ele enfrentou lá dentro. E isso eu achei que desestruturou bastante o Davi. Ele não tinha idade nem maturidade para esse tipo de coisa. Nenhuma vida que levasse a ele por esse caminho. Foi tudo muito de imprevisto mesmo, de improviso, né? Então, acho que esse choque de realidade desestruturou tudo. E aí ele não caiu em mão de bons assessores, de gente interessada em fazer dele um produto que fosse legal mesmo. Aí a Mani entrou nessa história para acabar com a reputação do menino, ela achou que ela era mais Big Brother do que ele, e ela foi extremamente prejudicial. Muito disso que ele vive agora, ele deve a ela, na verdade. Ele não aceitou nada do que ela queria usufruir e ela partiu para o outro lado, entendeu?